Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom estar com você para mais uma escola bíblica especial e a sua participação é muito importante. Sabe quando uma coisa demora muito? Geralmente a gente tem isso com os nossos filhos, os nossos netos. Quando a coisa está demorando muito, a criança vai ficando impaciente, vai não suportando mais, vai achando que aquilo nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Nós estamos vivendo aqui na Escola Bíblica, nessas últimas lições, a temática defesa da verdade. E hoje a gente vai falar sobre a verdade de algo que para algumas pessoas parece demorar, a volta de Cristo. Alguns amigos de vocês, pessoas não ligadas à igreja, por vezes entendem que essa aparente demora é um sinal, é uma prova de que nós cristãos estamos equivocados na nossa fé. Será que é assim mesmo? Convide aí seus amigos, quem sabe essa lição pode ajudar a você a esclarecer isso e tantas outras pessoas próximas de você. Vem com a gente, daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse assunto, sobre a aparente demora de Deus. Muito bem, estamos de volta. Se você ainda não compartilhou o link desta EB, desta Escola Bíblica Especial, faça agora. Mande aí no seu grupo de WhatsApp, mande aí para os seus amigos que gostam do estudo da Palavra de Deus, a sua igreja local, a liderança da sua igreja local e tantas pessoas que podem conhecer o conteúdo da TV Viva Promessa através desse estudo. E aí? A gente hoje se propõe a falar sobre a aparente demora de Deus. Parece realmente que é uma reação infantil de não suportar a demora, não suportar que as coisas tenham tempo até chegar. Quando a gente fala da volta de Cristo, desde o Novo Testamento, essa é uma preocupação dos apóstolos, articular, refletir, pensar com a igreja, o motivo pelo qual o Senhor demora para fazer a sua segunda vinda. E é isso que a gente vai conversar hoje na lição de número 6. E a gente convida você a ficar bastante atento aqui junto com a gente. Para isso, para essa conversa, eu tenho aqui mais uma oportunidade de apresentar um novo pastor aqui junto da Escola Bíblica Especial, que vai estar ajudando a gente aqui muitas outras vezes, o pastor Francisco. Seja muito bem-vindo, pastor Francisco. Pastor Francisco, ele está, inclusive, agora aqui nos estúdios da TV Viva Promessa, assumindo a aliança de oração aqui na TV Viva Promessa, a promessa em Cosmópolis e também sendo o diretor do Seminário Teológico Promessista. É muita coisa, hein, pastor Francisco? Deus te abençoe, é um privilégio ter aqui contigo. Pastor Júnior, o desafio é grande, mas Deus nos dará graça. A paz do Senhor, pastor. Amém, pastor. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui na Escola Bíblica Especial. Esse programa que eu valorizo tanto e motivo sempre nossos irmãos, as igrejas que eu pastoreei, a participar, a acessar a TV Viva Promessa e assistir e participar da Escola Bíblica Especial. Eu quero aproveitar, pastor Júnior, mandar um abraço aos nossos irmãos da Convenção Rio de Janeiro e as duas igrejas que eu pastoreei por último, a Igreja em Piedade e a Igreja de Engenheiro Pedreira. Um abraço, a paz do Senhor e ore por nós aí. Muito bem, pastor, muito obrigado, é um privilégio ter o senhor aqui com a gente. Os irmãos do Rio de Janeiro aí, um grande abraço para vocês também, moram no nosso coração. Pastor, antes de entrarmos aqui nas perguntas da lição, penso que o cristão é alguém que desenvolve a fé na espera. A gente vai falar sobre a demora, ou como o Pedro, na sua segunda carta, trata da questão do que parece retardar a promessa da sua segunda vinda. Mas muitas vezes o cristão e pessoas que olham de fora do cristianismo, de repente é um vizinho,
Às vezes vem uma mãe, um pai aguardando por anos uma resposta de oração, por uma cura, pela salvação de um filho. E por vezes, essas pessoas por vezes não entendem a nossa espera e às vezes quando vêm, quando presenciam a resposta de Deus, se admiram da fé. A fé cristã, ela tem essa característica, né, pastor? Ela se desenvolve numa capacidade de esperar aquilo que não se vê, para falar de Hebreus, né? De visualizar algo que ainda a gente não tem concretamente, né, pastor? Perfeito. Eu diria e gostaria de colocar aqui duas visões, né? A primeira é essa mesmo que o senhor colocou, esse desenvolvimento da nossa fé na espera. Na espera, o bom caráter de Cristo é formado na gente, né? É uma bênção esse processo de fé e de santidade, mas também, como o próprio autor vai colocar aqui, na espera, sobretudo na espera da volta de Cristo, é uma oportunidade que Deus está dando para muita gente abraçar, responder positivamente essa salvação. Eu queria até citar aqui uma frase, literalmente, de um autor, que diz que cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento. Cada dia que passa sem Jesus voltar, é uma oportunidade que o pecador tem de se arrepender. Eu fico imaginando assim, se Jesus estivesse voltado em 1992, eu seria um perdido. Olha só. Eu seria um daqueles que iria participar do aniquilamento. Então, realmente, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o que faz e sabe como faz, né? Muito bom, o senhor me fez lembrar de Lamentações, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Perfeito. A misericórdia de Deus vai se renovando a cada manhã, e essa lição especificamente trata talvez da grande espera do povo de Deus, da grande expectativa, né? O texto base, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, de acordo com a frase aí que o senhor citou, né? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se a gente entrar na primeira pergunta, pastor, sim, ela vai nos direcionar para compreender essa ideia do que deveria estar na nossa lembrança diante da fala daqueles que acham que essa promessa, por ser demorada, deveria fazer com que a gente desistisse da fé cristã ou tivesse a percepção que a fé cristã ela é vã. Ela não deveria, a gente não deveria gastar nossa energia e nossa fé em algo que parece que nunca vai acontecer, né? Para terem suas mentes despertadas, os cristãos deveriam ter duas lembranças. Quais são elas? A partir do verso 2 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro e também dos comentários da lição. Muito bem. Achei muito interessante a forma que a pergunta foi colocada, porque realmente nessa caminhada a gente tem que lembrar das palavras, das promessas dos profetas verdadeiros, né? Que eu gosto de frisar isso, porque no Velho Testamento, quando se fala de ensino falso, fala dos profetas falsos, né? Lá tinham os profetas falsos e os profetas verdadeiros. Nós temos que nos agarrarmos nas palavras dos profetas verdadeiros. No Novo Testamento já vai falar de mestres falsos, né? Sim. E mestres verdadeiros, com certeza, tinha na igreja ali, com certeza. Mas nós temos que nos pegarmos, nos lembrarmos dessas palavras dos profetas, Jeremias, Isaías, Zacarias, e nos apegarmos também, lembrarmos dos mandamentos do Senhor Jesus, o ensinamento doutrinário de Cristo sobre a sua segunda volta. Jesus fala muito sobre isso, né? Em João 14 ali fica muito claro que ele voltará, né? E eu acho interessante porque está bem alinhado esse pensamento teológico, ensinamento dos profetas, de Cristo e dos apóstolos. Se a gente se agarrar a essa linha teológica com firmeza, certamente não seremos enganados por ninguém. Sim, porque os profetas nós temos
tanto a ideia, nos profetas a gente tem a ideia do dia do Senhor, né? Isso. E de alguma forma, textos, por exemplo, como aquele de Isaías, né? Que Jesus, inclusive, lê quando ele entra na sinagoga de Nazaré, né? Isso. Ele vai ler que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, todo aquele texto em que ele cita aquilo que ele foi chamado para fazer, e parece que ele deixa os últimos versos, né? Do terrível dia do Senhor, ele não lê. E isso gera na cabeça do judeu da época por que ele não leu todo o trecho? Porque naquele momento da sua primeira vinda está se cumprindo exatamente esse momento, né? Exato. Eu penso que o cristão, se ele entende que Jesus veio uma primeira vez, a gente deve se apegar, e ele vem de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Perfeito. Os apóstolos acompanham esse processo, seguem nessa expectativa, porque eles são testemunhas oculares da morte e ressurreição do Senhor. Para que a fé em Jesus, se alguém acredita que ele veio, é quase que uma consequência acreditar que ele vai voltar uma segunda vez, né? Perfeito. Muito bem, pastor. A pergunta de número 2, ela nos fala sobre, justamente agora olhando para o outro lado, né, desta história, né? Aqueles que escarnecem, né? Aqueles que de alguma forma zombam da fé cristã, que vive essa expectativa, né? Algumas pessoas vão brincar com isso, né? Para usar o termo da lição, vão escarnecer na linha de, mas faz 2000 anos que o cristianismo fala isso, né? Até quando vocês vão falar sobre esse assunto, né? Mas aí 2 Pedro 3, 3 e 4 ajuda a gente a responder essa questão, né? Como que a gente define o escárnio e o que esses escarnecedores negam? Perfeito. Eu sempre que leio e releio esses textos, principalmente nessa sequência de estudos, me dá uma tristeza no coração em ver e perceber a forma que algumas pessoas se perdem na caminhada, né? Nessa jornada cristã. Porque esse tópico 2 vai falar sobre o surgimento dos escarnecedores, e a lição, a revista inteira, vai dar muito a entender que eles antes eram pessoas salvas, pessoas que estavam no caminho, né? E foram se perdendo. Vimos na lição passada por causa da ganância, né? Por causa da inveja, etc. e tal. E chega um nível desse, né? Chega um nível desse, de escárnio. E a gente vê aqui que o escárnio é um pecado intencional, né? Então, as coisas elas acontecem gradativamente. Eu fico imaginando que um dia esses mestres ensinavam a igreja de Deus com sinceridade e foram se perdendo ao longo do tempo. E esse nível de sensibilidade espiritual, a ganância tomou conta de uma forma gigantesca do coração deles, que agora eles chegam a esse nível aqui de escarnecer, de zombar, de uma forma intencional, no sentido de provocar, no sentido mesmo de humilhar os cristãos. Do tipo, vocês são uns bobos, né? Inocentes, uns, quem sabe, atrasados. Isso. Vocês ainda acreditam numa promessa dessa, né? Vocês acreditam mesmo que Cristo voltará na segunda volta de Cristo depois de tanto tempo? Será que está escrito isso mesmo? Onde é que está escrito isso? Então a gente vê assim a forma da zombaria, a forma da provocação, e os escarnecedores, eles conseguem de alguma forma ali enganar outras pessoas com relação à volta de Cristo. E aí fica muito claro aqui que eles se apostataram realmente da fé. A ponto de, com licença a palavra, aqui eles estão cuspindo em Cristo, né? Eles não têm mais nenhum sentimento,
nenhum zelo, nenhum respeito pela igreja, pelas coisas espirituais da parte de Deus. Nós vimos na lição passada que eles não tinham respeito pelos anjos, né? E agora atacando o próprio Cristo, atacando a igreja dele, atacando os mestres e os profetas da igreja de Jesus. Então é muito triste o nível que as pessoas poderão chegar gradativamente numa caminhada decrescente, né? Retrocedendo a ponto de cuspir em Deus dessa forma. Muitos desses cristãos, a gente vai encontrar isso também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É óbvio, os estudiosos, é bom que você aí em casa saiba, até para você estudar bem essa lição junto com a sua igreja local, existia sim uma expectativa da primeira geração de cristãos que Cristo voltaria naquela geração, né? Então, existe ali em Tessalonicenses, a gente vê claramente que Paulo fala, tem gente que até parou de trabalhar. E aí ele vai dizer assim, quem não trabalha, que não coma. Voltem a trabalhar. A volta do Senhor não vai ser assim. Paulo vai trabalhar ali na segunda carta, né, capítulo 2, da vinda do anticristo, coisas que precisavam acontecer para que Cristo voltasse. Então a igreja, esses escarnecedores, como o senhor bem colocou, talvez eles rejeitam a fé, cospem no Evangelho, viram-se para suas próprias paixões e de dentro começam a zombar. O que eu acho que é a pior coisa que seja lá em qual for a instituição que a pessoa esteja, né? Assuma que perdeu a fé e vá embora. Não fica Seja sincero nisso. Seja sincero com a sua decisão, do que ficar de dentro tentando tumultuar. O escarnecedor faz isso, né? E aí ele tenta minar as pessoas. E como é ruim numa igreja local, quando pessoas tentam minar a fé de outros por conta da sua própria falta de fé, ou das suas paixões, ou da sua incapacidade de compreender as promessas do Senhor. Uma igreja local, quando vive isso, o senhor acabou de mandar aí as suas recomendações para as suas 2 últimas igrejas, e eu sei que o senhor tem larga experiência pastoral. É muito difícil conviver com o escarnecedor, né, pastor? É muito difícil, é muito complicado. E as pessoas que estão chegando na comunidade, as pessoas sinceras, você comentou algo aí que me chamou a atenção aqui, é que muitas pessoas sinceras, quem sabe ali num primeiro momento, se decepcionaram mesmo, né? Pelo fato de Cristo não ter retornado antes. Porque houve era uma expectativa honesta do coração. Do coração, que foram frustradas. Isso. E aí as pessoas de má fé, que no caso dos falsos mestres, veem nessas pessoas uma fragilidade e tentam realmente desviar essas pessoas do caminho. Então a gente vê ali que do ponto de vista da sinceridade, por conta da demora, de repente essas pessoas ficaram frágeis até para esse tipo de ensinamento aqui, né? Por isso que o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, é tão enfático, né? Ele identifica o falso mestre, ele combate, ele enfrenta e em algum momento dá a entender até que ele ali recomenda de uma forma muito clara, né? O combate mesmo, veemente desse falso ensino para proteger o rebanho, né? Para proteger a igreja. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma direta, realmente é muito difícil, é delicado e somente com a sabedoria de Deus, né? Porque é como vimos em outros estudos, mesmo a gente identificando e combatendo, mas a justiça é do Senhor, né? Exatamente. Se o homem quiser arrancar, quiser punir, ele vai errar. Então ele tem que esperar o tempo de Deus para punir. É Deus que vai punir, como vimos na lição passada. Né, exatamente. Para ligar com a próxima questão, aí essas pessoas, os argumentos inclusive se tornam argumentos levianos, né? Eles são escarnecedores e são levianos, né? Porque o final do verso 4 diz assim, como se o escarnecedor estivesse dizendo, né? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O que é uma mentira tão fácil de
de desmascarar, né? Uhum. Porque nada continua desde a criação, as coisas estão mudando, muitas coisas aconteceram lá, né? Há 2000 anos atrás, que dirá até hoje, né? A pergunta de número 3 vai nessa linha, né? Sim. O testemunho dos fatos históricos é um poderoso argumento para mostrar que Deus continua no controle do mundo como Criador e justo juiz. A quais fatos a frase se refere? Para responder, baseie-se em 2 Pedro 3, 5 a 7. Perfeito. Como você falou aí, os argumentos são frágeis demais para quem está ligado na palavra, né? Para quem caminha com fé, para quem escuta os profetas, os ensinamentos de Jesus e os apóstolos da Igreja de Jesus. Porque Jesus deixa claro que é fato a criação, porque Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio das águas, segundo as de Pedro 3,5, como também é um fato o dilúvio. Né? Isso. É um fato, um dilúvio. Fato histórico, né? Exatamente. Hoje, estamos bem mais distante, temos provas arqueológicas, científicas, né? Para além da Bíblia. Isso, com relação ao dilúvio. Então, os argumentos realmente muito frágeis. O autor vai colocar aqui que, portanto, assim como pela palavra de Deus, todas as coisas, e trouxe o juiz através do dilúvio, pela palavra os céus e a terra que agora existem foram reservadas para o fogo e estão guardadas para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então, ele está dizendo que assim como aconteceu a criação, assim como aconteceu e é fato histórico o dilúvio, dessa mesma forma, pela palavra de Deus, no futuro vai acontecer o julgamento com fogo. E é uma mensagem clara, principalmente para os falsos mestres, né? Está dizendo, para os verdadeiros, vem a volta de Cristo, é algo glorioso, é salvação, é a glorificação. Agora, para os falsos mestres, falsos profetas, é a destruição, que nós cremos na doutrina do aniquilamento, né? Sim. Esses fatos históricos, eu penso, pastor, estava ouvindo um antropólogo recentemente. Ele não é cristão, mas ele passou um tempo em comunidades cristãs, lá no Rio de Janeiro, inclusive, e lá ele identificou como essas comunidades são transformadoras da vida das pessoas, tirando pessoas das drogas, diminuindo a violência familiar a partir da compreensão e da conversão ao Evangelho de Jesus. Ele acompanhou, do ponto de vista da antropologia, e não do ponto de vista da teologia, essas comunidades. E isso fez ele disse na entrevista que eu vi, ele não se tornou um cristão, mas ele hoje respeita os cristãos e o cristianismo como não respeitava antes desse período de estudo de campo que ele fez. E aí, esse verso 7, enquanto estudava a lição, me preparando aqui para estar contigo aqui, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Eu sei que é uma leitura, pelo menos a minha leitura de infância desse texto, é que o fogo vem do céu, né? E realmente ele pode vir, né? Sim. Do próprio sol e de algum cometa ou coisa que o valha. Mas quando eu vejo a pergunta, o testemunho dos fatos históricos, nós estamos presenciando um aumento de temperatura no mundo muito grande, né? Sim. Temperaturas que eu estava acostumado a ver quando eu ia no Rio de Janeiro, Nossa. Eu tenho visto aqui. Lá chegou a sensação de 60 graus. Né? Essa última. Lá no Rio? No Rio. Sensação térmica. Sério? Aqui a gente teve a sensação de 40, que para vocês lá no Rio uns 60. É tranquilo. Mas assim, existe evidências, inclusive na natureza, de um aquecimento global que aponta para o fato de que o mundo está caminhando para um momento em que o próprio planeta, por conta dessa sequidura que está, isto é, o mundo acabar em fogo, Deus pode usar de tantas formas, e até isso aponta para o fato de que o mundo caminha para um lugar muito difícil dele sobreviver. E não é só uma questão científica, é uma questão das profecias e do caminho que um Pedro, por exemplo, está sendo revelado a ele. O mundo um dia acabou em água.
mas ele vai acabar em fogo. Isso é, tem muitos fatos que evidenciam que o mundo não é o mesmo desde a criação e que ele caminha para um ponto insustentável. Parece que vai intensificando, né, algumas coisas, né? Temperatura, vai intensificando a maldade, né? Também. A perversidade. Você comentou aí sobre a comunidade que promove coisas boas. Eu tenho sempre essa leitura, que a igreja e a comunidade cristã, você pertencer a essa comunidade, você é abençoado tanto espiritualmente, que a gente caminha para essa certeza da vida eterna, da salvação, mas somos abençoados e acolhidos socialmente. Sim. E eu sempre comentava isso lá na igreja que eu pastoreava, principalmente Piedade, tem um carinho enorme pelos idosos, lá tem um ministério, né, que cuida dos idosos, e também em Engenheiro Pedreira. Chegar assim num sábado, no domingo, e ver pessoas idosas com 80, 90 anos, né, tomaram um banho, trocaram de roupa, se pentearam, cheirosinhas, te abraça. Que coisa linda! Por conta de quê? Por conta da fé, por conta da comunidade. Quantas pessoas que não têm essa motivação, que não têm essa fé, que com essa idade se isola, não quer nem sair de casa, não tem motivação nem para tomar um banho, nem para trocar de roupa, nem comprar uma roupa nova, né? Então, esse fato da pessoa ter essa motivação de viver, de sair, de andar, de integrar, de interagir, de se vestir, de tomar um banho, de passar um perfume, de conviver com as outras, já é um bem extraordinário para a humanidade. Mas não é só isso, né? O presente maior é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Essa última questão aqui, pastor, o pessoal da editoria da lição aqui pegou pesado com a gente aqui. Pegou, Não seria a demora do retorno de Jesus uma prova que os escarnecedores estavam corretos? Há mesmo, perguntando de uma outra forma, há mesmo razão para eles dizerem o que dizem? Será que a nossa fé é equivocada? A ideia é responder a partir dos versos 8 e 9 da segunda carta de Pedro. Eles estão certos, pastor? É aquele tal do sonoro não, né? Não. Por quê? Porque o tempo, na perspectiva de Deus, é diferente da perspectiva humana, né? Até lembrei daquelas duas palavrinhas que a gente sempre cita quando fala de tempo. O kairos, que é o tempo de Deus, né? E o cronos, que é o tempo humano, que vem a palavra cronologia, o tempo que pode ser medido, né? O kairos não, é o tempo de Deus, ele não pode ser medido, e a gente vê nessa resposta, o próprio Pedro diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso é o kairos, né? Então, se a gente analisar o tempo com relação à vinda de Cristo, sobre a nossa perspectiva, aí vai ter aquela decepção que a gente comentou lá no início da lição, né? Pessoas sinceras se decepcionaram, foram frustradas porque realmente demorou no aspecto, no ponto de vista humano, a volta de Jesus. Morreram sem Cristo voltar, né? Cristo voltou para elas de outra forma. Que dormiram no Senhor, quando ressuscitarem, vão ressuscitar transformada, com o corpo glorificado. Então, não, porque realmente, na perspectiva de Deus, o tempo é diferente. E, em segundo lugar, porque a aparente demora do advento de Jesus tem um propósito, que é o que eu comecei a lição comentando sobre isso, né? Deus é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Os seres humanos, pecadores, são os favorecidos por essa aparente demora. Aí é interessante que a gente vê realmente como um falso mestre, principalmente dessa época, estava cego e não tinha nenhuma sensibilidade. Enquanto eles achavam que a demora era algo prejudicial, era uma frustração, era algo terrível, o povo tinha sido enganado, na expectativa espiritual é bênção, né? Porque Deus está demorando, porque está dando oportunidade para outras pessoas se salvarem, inclusive o Francisco. Repito, se Cristo tivesse voltado em 1992, eu estaria
no grupo dos perdidos, porque eu aceitei Jesus em 1994. Então, isso é positivo. A aparente demora, ela é positiva, Sim. porque está dando oportunidade para o evangelho ser anunciado, né? Que é o chamado, e quem responder positivamente esse chamado tem a vida eterna. Sim. Né? É interessante que o verso 10, logo depois aqui, vai falar que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Isso. Há uma demora que aponta para a misericórdia de Deus, a benevolência, a intenção de Deus que todos cheguem ao arrependimento, né? E até onde esse todos alcança, a gente não sabe, né? Não sabe. E se frustraram todos aqueles que marcaram uma data para a volta de Jesus, né? Todos aqueles que marcaram, vai voltar em 1844, vai voltar no ano 2000. Isso. Todo mundo se frustrou. A volta do Senhor se dá como ladrão. E aí eu acho que é importante, antes da gente caminhar para o final, pastor, porque teve uma fala sua que me chamou muito a atenção lá nas duas primeiras questões. Esses falsos mestres provavelmente é gente que cresceu, viveu e em algum momento aceitou a fé e estava dentro da igreja. É um desafio, né, pastor? Do ponto de vista da santidade, da persistência, da fé e da missão, porque infelizmente nós vemos muitos cristãos que perderam essa referência, né? Perfeito. O nosso evangelho hoje é um evangelho do presente, né? É um evangelho das bênçãos pessoais, né? De alcançar o emprego, de ter a cura, e não há nenhum problema com isso. Mas eu penso que nós perdemos a referência, que eu acho que os nossos pais tinham mais, né? A expectativa da volta de Cristo é mais marcante nas gerações mais antigas. Nós nos tornamos, e os nossos filhos têm se tornado uma geração de evangélicos do presente, das coisas para o aqui e agora. Perfeito. Sem olhar para o lá e então, né? E aí eu penso que a fé de alguns vão esfriando, né? Exatamente. Estão na igreja, talvez até nem sejam escarnecedores para falar, não vai voltar. Mas isso se tornou tão fraco na fé da pessoa que isso vai afetando a santidade, o senso de missão e de responsabilidade. Vai sempre deixando a vida cristã para depois, né? É muito comum na vida pastoral a gente encontrar esses cristãos que vão deixando a vida cristã para depois. Você falou aí dos nossos pais e eles nos exortam, né? Sim. Tipo assim, não se pregam mais sobre a volta de Cristo, não é isso? Dificilmente a gente escuta uma mensagem sobre a volta de Cristo, a igreja não vibra mais sobre a volta de Cristo, porque essa geração está muito focada no aqui e agora, realmente. A gente ouviu, o senhor falou, eu lembrei, minha mãe falava isso muito para mim, né? Se você tiver fazendo tal coisa e Jesus voltar, né? É óbvio, é uma relação que, por vezes, às vezes pode nem fazer muito sentido, né? Tudo bem se eu tiver na praia com os meus amigos ou fazendo alguma coisa e Jesus voltar, estando com compromisso com Jesus, eu serei salvo, né? Mas acho que essa ideia presente de que Jesus vai voltar e que a gente precisava estar atento, porque a vinda dele é como um ladrão, era mais presente nas antigas gerações, né? E como a gente perdeu essa referência, eu penso que a gente cria uma geração sonolenta, anestesiada, que não está atento que Jesus está às portas e que a gente pode deveria voltar a qualquer momento, né? Manter um sério compromisso com ele e um compromisso de missão para tirar outros do fogo, como um dia o Senhor foi tirado, como eu fui tirado. Perfeito. Eu penso que o versículo 10 e as preocupações dos nossos pais é uma mensagem que, tipo assim, esteja preparado. Né? Isso. Você tem que estar sempre preparado. A essência da mensagem é essa. Porque ele pode voltar a qualquer momento. Muito bem. Pastor, muito obrigado do nosso papo aqui, foi muito bom. A gente está chegando ao final desse estudo. Você que acompanhou a gente até agora, privilégio ter você aqui com a gente. Se essa lição está fazendo bem para você, para a sua vida pessoal, para a sua edificação, compartilhe com outras pessoas para acompanhar esse estudo. Mas nós estamos chegando aqui no final e sempre nas nossas lições tem o com os olhos na vida. Tem duas afirmações aqui, né? Mesmo diante dos escárnios,
creia na promessa do retorno de Jesus. Isto é, independente das pessoas que zombam da nossa fé, ela é uma fé viva, é uma fé que faz sentido na confiança em Jesus. E mesmo diante da aparente demora, considere a paciência de Deus. Entenda que ela é, como o senhor disse, né? Ela é muito mais positiva do que negativa, né? Por conta do amor de Deus por aqueles que ainda serão salvos. Pastor, deixa aí as suas últimas palavras, portanto, em cima dessas duas aplicações aqui para os nossos irmãos, os nossos estudantes da Palavra de Deus, diante de uma lição que realmente é um assunto que a gente tem falado bem menos e deveria falar mais, e essa lição talvez hoje relembra o fato de que nós aguardamos uma preciosa promessa e esperança da volta de Jesus, né? E quando ele voltar, talvez vai pegar muita gente de surpresa, porque ele vem como ladrão, né? Mas, como disse Jesus, o Espírito há de proteger aqueles que serão salvos e que estarão vivos naquele momento para se encontrar com o Senhor nos ares. Te agradeço aí pelo estudo aqui junto comigo, com todos os nossos irmãos. Deixe sua palavra de incentivo e ao final, por favor, ore para encerrarmos esse estudo. Amém, pastor Júnior. Muito obrigado pela oportunidade. A primeira palavra, eu lembro aqui do apóstolo Pedro mesmo. Talvez eu não cite corretamente aqui o versículo, me perdoe, né? Mas ele vai dizer na primeira carta que a igreja, que os irmãos deveriam estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. Né? Então, o conselho é que defenda essa importante doutrina da volta de Cristo. Encoraja as pessoas com relação a essa doutrina e focado na missão. Até usei essa palavra um dia desse, né? Nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo, esperando a volta de Jesus. Aí essa palavra esperar, estamos esperando, vem de esperar, né? Quem espera algo, nós esperamos o Senhor Jesus. Mas esperar pode ser também a ideia que Jesus é a nossa esperança. Né? Mas esperar pode ser de esperançar, que significa esperar se movimentando. Amém. Se esperar na missão, é isso que eu quero focar, tá? Esperar na missão, não é o esperar estático, é esperar na missão, né? Então eu aconselho que todos esperem a volta de Cristo, mas na missão, focado na missão, se mexendo, se envolvendo com a missão. E por último, todas as vezes que o seu coração vacilante achar que Jesus, o Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré está tardando, considere que a paciência de Deus tem um propósito sublime, que é alcançar novas pessoas, que é que o Evangelho seja anunciado através da igreja dele e pessoas possam responder esse Evangelho positivamente para o número de salvos, o grupo de salvos ser um grupo grande, um grupo maior, e pessoas que estão perdidas hoje, amanhã poderão ter a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Amém. Né? E a igreja está em missão, e o objetivo da igreja é ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, pastor? Ore para a gente, Amém. pastor. Deus Todo-Poderoso, esse ensinamento glorioso, esse ensino, essa doutrina maravilhosa da volta do Cristo, que virá outra vez e levará a sua igreja para estar com Ele na Nova Jerusalém e depois uma nova terra, eternamente, desfrutando da vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ensinamento, por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa esperança no nosso coração, essa certeza que nós temos que Jesus voltará. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos sempre preparados a responder, a ensinar, a encorajar, a ensinar as pessoas sobre a doutrina, sobre a teologia da volta de Jesus. Nós cremos na segunda volta de Cristo. É uma certeza no nosso coração. É a melhor coisa que poderá acontecer para a igreja de Jesus. É melhor do que qualquer outra coisa. É porque é como foi dito pelo pastor. Essa geração está muito focada no aqui e agora. E muitas vezes, por algum momento, pode esquecer
que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a volta de Cristo, é a glorificação, é morar com o Senhor eternamente, é desfrutar da vida eterna. Senhor, que essa esperança, que essa certeza, que esse desejo da tua volta cresça cada dia mais e mais nos nossos corações, na igreja do Senhor aqui na terra, mas sempre na missão, desejando que outras pessoas te conheçam para desfrutar também dessa salvação. Abençoa todas as igrejas que serão impactadas por essa palavra, que serão desafiadas a cumprir a missão para aumentar o número de salvos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Francisco. Eu que agradeço. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. E olha que forma poética que a gente termina essa lição. Esperançar. Aprenda a conjugar esse verbo, espere em movimento, espere em missão, espere, mas continue trabalhando na obra do Senhor Jesus Cristo para que outras pessoas, assim como você conheceu o Evangelho, outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve, que a sua família teve, e que a gente continue. A gente está aqui na lição da defesa da verdade, mas de tempos em tempos o assunto da missão volta aqui na Escola Bíblica Especial, e que você assuma esse modo missão, levando o Evangelho de Jesus, levando a esperança da volta de Jesus para outras pessoas, e que através da sua vida outras pessoas tenham a mesma esperança, a esperança em Cristo Jesus. É muito bom ter você com a gente te espera semana que vem para continuarmos esse estudo, e até lá, continue aí firme nos caminhos do Senhor. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe.